Olá, olá, bonsoir, bonsoir a todos que estão online no Facebook nessa live de hoje, onde vamos falar sobre o francês no Canadá. Né? Não o francês, uma pessoa, um rapaz, mas a língua francesa no Canadá. Você sabia que no Canadá se fala francês? E vamos discutir esse tema hoje aqui com o meu convidado especial, Lucas Daniel. Bonsoir, Lucas, ça va? Bonsoir, ça va très bien. D'accord. Je vais très bien, merci. Super. Você que está chegando aqui no Facebook, pode deixar o teu comentário. Se tiver perguntas durante a transmissão, você pode deixar a tua pergunta, que eu passo essa pergunta para o Lucas também. Ele é geógrafo e é um apaixonado pelo Canadá, pelo que eu sei, porque ele acabou de voltar de uma viagem para o Canadá. Ele vai contar tudo para nós a respeito do francês, do Canadá, do povo canadense, dos locais onde se fala francês lá no Canadá. Então, bem-vindo a essa live, você que está chegando aí. Deixe seu comentário, a sua saudação, seu salut. E você também, Lucas. Bienvenue a cette live. Merci beaucoup. Tá tudo bem com você, Lucas? Como que foi Tudo tua ótimo. viagem de volta ao Foi. Brasil? Foi tudo ótimo, foi tudo perfeito, tirando a perda de alguns voos, mas deu tudo certo no fim das contas. E aconteceu perda de voo? Yes. Sim. Em razão de... De moi. Mais pourquoi? O que aconteceu? Me distraí um pouco ali na hora de pegar o voo, cheguei no lugar errado, mas no fim deu tudo certo. Certo. Quanto tempo você passou lá na região do Canadá, no Canadá, Lucas? Olha, eu passei 1 ano e poucos dias, né? Cheguei há uma semana mais ou menos de lá, mas essa é a minha segunda experiência lá, Alfredo. Como que foi a primeira? Por que primeira você fez? Foi há uns 5 anos atrás, em 2013. E lá foi para fazer uma imersão na língua inglesa, na verdade. Mas foi em uma cidade, ó, do ladinho de Quebec. Qual que é o nome da cidade? Será que tem alguém na live que sabe qual é a cidade que faz divisa com a província de Quebec? Se você, Vamos ver se alguém nos diz aí nos comentários. se você tem essa resposta, deixa aí nos comentários. Eu vou consultar aqui. Tem várias pessoas chegando. Bonsoir, Detinha. Ça va bien? Rosa, Antônia, Vanusa. Deixe o seu cucu, né? O seu oi, o seu salut, o seu bonsoir. Marta chegando. Também quero pedir para quem está chegando agora para que compartilhe a live. Se você conhece alguém que tem interesse em morar no Canadá, em fazer o processo de migração para o Canadá, essa live pode ser interessante para aquela pessoa que você conhece. Então, aqui embaixo tem o botão compartilhar no Facebook. Já envia o link para aquela pessoa para que ela possa participar aqui junto com a gente. Lucas, você recebeu seus documentos para morar no Canadá? Você tem os documentos oficiais para isso? Infelizmente não. Mas essa foi uma opção pessoal. Porém, sempre há a possibilidade. Certo. Você estava comentando antes que você fez duas estadias lá no Canadá. Duas experiências diferentes. Então, a primeira foi por 1 ano também, lá em 2013 a 2014, né, para uma imersão na língua inglesa, no caso, não foi para o francês, né? E depois disso voltei, concluí o meu curso de geografia e a paixão pelo Canadá ficou. Então, dei meu jeito e voltei para lá. E eu sei que você se interessou pela língua francesa nesse intervalo de tempo. Inclusive o Lucas, ele foi meu aluno de francês, né? Nós estudamos as línguas francês e inglês, eu e ele. Foi uma experiência muito legal também de tê-lo como professor. E Lucas, nessa tua estadia, a segunda vez lá no Canadá, você chegou a conviver com pessoas que falam francês? Aliás, em qual região você esteve lá no Canadá? Bom, alguém acertou a resposta da primeira pergunta aí? Qual a cidade? Até o momento, não. A gente pode revelar então? Sim. Tá, então a primeira experiência eu fiquei em Ottawa, ou como os franceses canadenses ou franco-canadenses dizem, Ottawa. Mas dessa vez fiquei em Toronto, algumas 4 horas a oeste de Ottawa, então um pouco mais afastado ainda da província de Quebec. E chegando numa cidade, entre aspas, tão afastada assim, já se ouve um pouco menos o francês, né? Mas eu tive a oportunidade de conhecer um casal francês da França. Francês da França. E que estavam lá em Toronto, e eu perguntei a eles sobre o que eles achavam do pessoal que falava francês no Canadá. Aí chegaram a ouvir algumas outras pessoas. E eles dizem que realmente é muito diferente. Como eu acho que vocês diriam que o português de Portugal é muito diferente do Brasil. É a mesma sensação que eles têm. Eles têm a sensação que o francês de Quebec
que é chamado de Québécois. Ele é mais rebuscado, ele é mais antigo, né? Então, algo que me parece já não agrada tanto os ouvidos dos franceses da França. Mais ou menos essa. Ele é mais antigo do francês de Quebec. Certo. Ele falou uma palavra aqui em francês que é québécois. E para quem está no Facebook, eu vou deixar o comentário escrito em francês. Québécois. Estou enviando agora o comentário para você. Quando se fala do adjetivo referente ao Quebec, né, ele também vai explicar o que é o Quebec. Ele que entende muito de geografia, tem a formação em geografia, ele vai explicar para a gente o que é exatamente a região, a província, a cidade, a capital, enfim. Mas o adjetivo referente ao Quebec é québécois. Québécois. Então é o francês québécois. Realmente há uma diferença entre o francês da França e o francês québécois no que diz respeito a certas palavras que existem no francês québécois e não existem no francês da França. Ou uma palavra tem um sentido em um francês de um país e a mesma palavra no outro país tem um sentido diferente. Ou até mesmo tem coisas que não existem. Sem falar um pouco do acento, Lucas, você entendeu? Do acento. Quem fala uma língua estrangeira acho que entende também, né? O que é o acento, que na verdade é o... Accent. Accent. Isso significa sotaque. É a entonação, a maneira de falar. E você acredita que é diferente o sotaque do Canadá, do francês do Canadá e do francês da França, Lucas? Com certeza. Vamos dizer assim que a colonização ali da província de Quebec, então a gente vai lembrar aqui que no Canadá não há estados como nós temos aqui no Brasil. Eles chamam esse território, em vez de estado, chamam de província. E se eu não me engano há 10 províncias mais 3 territórios do norte no Canadá. E a província de Quebec, ela faz, por exemplo, fronteira com a província de Ontário, né? Que é onde se encontra a cidade capital do Canadá, que é... Qual que é a cidade capital do Canadá? Ottawa. Ottawa. En français, on dit Ottawa. E ela é uma província muito extensa. Se vocês olharem aí no mapa, abrir o Google aí rapidinho, vocês veem que ela começa desde o extremo sul ali, que Ontário ainda está no extremo sul, fazendo divisa com os Estados Unidos, com o estado de Nova York. Mas a província de Quebec pega desde o sul ali do Canadá até o norte, né, onde as terras alcançam, né? Porque há muitos lagos ali, aí começam muitas ilhas, aí já são os territórios do norte. Vamos imaginar como se fosse um mapa do Canadá, Lucas. Você sabe qual seria a quantidade do território, ou podemos imaginar uma parte, uma porcentagem que se fala francês? Você saberia essa informação? Teria como? Uma informação aproximada? Vamos pensar que o território canadense é dividido em 13 províncias e territórios, né? Que existem os territórios do norte. 13 províncias e territórios. As províncias elas são um tamanho um pouco parecido, não são exatamente do mesmo tamanho. Mas eu vou falar então que menos de 10%, ou 7%, apesar do país ser oficialmente bilíngue, apenas uns de 7 a 10%, se eu vou chutar aqui, tá? Falam francês. A província de Quebec, a língua oficial da província é o francês. Certo. Essa região onde você disse que tem essa porcentagem, nós podemos entender que tem também muita população que vive dentro desse território. Muita população que tem a língua francesa como língua materna lá na região do Quebec. Sim, quem mora em Quebec oficialmente vai falar o francês. Tá? Então, apesar do país ser bilíngue, não quer dizer que todo mundo fala francês e o inglês. Então, na província de Quebec, você vai ter todo mundo falando francês. E aí, vamos dizer assim, muitas pessoas que falam inglês também, porque afinal, a maioria das províncias no Canadá falam inglês somente. A província de Quebec ela fica mais próximo da costa leste do Canadá. E ali há uma ou duas outras províncias já pequenas que são oficialmente bilíngues, então você vai ouvir também muito francês. Você verá que nessas províncias oficialmente bilíngues, você terá todas as placas de rua, menus de restaurante, tudo bilíngue. Em Quebec... Inglês-francês. Inglês-francês. Em Quebec, você vai ver na cidade de Quebec e na cidade de Montreal, um pouco disso acontecendo, mas não tanto, que vai dominar o francês.
Aí, no caso, seria só em francês as placas? Seria majoritariamente em francês apenas. Ou o francês na primeira linha, na linha de baixo em inglês. Quando tem o inglês. Isso. No caso de Ottawa, da cidade, que é a capital, tudo é bilíngue. Todas as placas de ruas, de lojas, os menus de restaurantes, só que daí se muda a ordem. Primeiro vem o inglês, depois o francês. Certo. Né? E, Lucas, eu tenho uma pergunta aqui a respeito da imigração. Você acredita que a língua francesa ela é importante para quem pretende imigrar para o Canadá? Se você pretende imigrar para a parte francesa, ou seja, a província de Quebec, ela é fundamental. Isso vai contar muitos pontos lá no processo de imigração. Né? Porque existe um processo que ele é como se fosse um vestibular da vida, onde você vai pontuar de acordo com a sua idade, do seu status, se você é casado, se você é solteiro, se você tem filhos. O bom é que seja casado ou solteiro, que tenha poucos ou muitos filhos. É muito relativo, porque quando você é casado, você pontua um pouco menos por categoria, porém você tem o seu cônjuge que vai auxiliar em pontos extras. Olha, para quem está interessado em imigração para o Canadá, preste muita atenção nessas informações. O Lucas, ele é um geógrafo, ele mora aqui na mesma cidade que eu, um amigo pessoal também, o nome dele é Lucas Daniel. Ele voltou há pouco tempo lá do Canadá e tem essas informações importantes e interessantes para você, que talvez está interessado, está com planos de imigrar, de morar oficialmente no Canadá com seus documentos oficiais, documentos regulamentados. Essas informações são importantes para você. E para você que não sabia, fala-se francês em uma parte do Canadá que é na província de Quebec. E eu queria aproveitar que você é um geógrafo e te perguntar se você pode explicar qual que é a diferença entre região, província e capital. Então ali nós não usamos a palavra região no Canadá, usamos a palavra província para algo que se parece como um estado. Nós temos no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, né? E daí, dentro de cada província, temos as cidades, e sempre tem uma cidade capital de cada província. Então isso já não é tão diferente em relação a eles. O que é mais diferente é porque eles têm certas áreas do Canadá que não se chama nem estado nem província, se chama território. Aí são os territórios do norte. São áreas mais próximas ao Polo Norte, por exemplo. E as bem mais frias. Falando sobre a língua francesa, a província onde se fala francês no Canadá é chamada Quebec. Quebec, ok? Quebec. E as pessoas que nascem no Quebec, né, os nativos do Quebec, eles são os québécois, né, uma pessoa québécoise. Para o masculino, québécois. Para o feminino, québécoise. E você, Lucas, você visitou essa região onde se fala francês? Você teve o gostinho de ouvir a língua francesa ou de interagir em francês com as pessoas de lá? Eu visitei três cidades na província de Quebec. A primeira que eu visitei é porque eu morava logo ao lado, lá em 2013, 2014, da província, né? Era só cruzar o rio e eu já estava ali na cidade de Gatineau. Gatineau é uma cidade onde a maioria do pessoal de Ottawa mora porque é mais barato. Então a província de Quebec em si, ela tem um custo de vida bem mais baixo do que o custo de vida na província de Ontário, por exemplo. Né? Então, em todos os sentidos, alimentação, bebidas. Então, por exemplo, na província de Quebec não há uma monopolização da venda de bebidas como há em Ontário. Então você encontra mais lugares que vendem. A idade para se beber em Quebec também ela é só de 17 anos você já pode, enquanto em Ontário é 19. Então há muitas pessoas que preferem não só por isso, mas por outras coisas também. Em Gatineau tem um parque gigantesco que é maior do que o estado do Paraná. Uau. Muito maior. Nós estamos aqui no estado do Paraná nesse momento e esse parque que ele está citando agora tem um território maior que o estado aqui do Paraná. Vocês podem imaginar, gente, o tamanho de um parque faz parte da cidade de Gatineau? Faz parte e o nome do parque é Parque Gatineau. E o que tem exatamente dentro desse parque? É mais uma área de preservação e de lazer. Então é uma área bem montanhosa com muitos lagos. E é possível adentrar? É possível fazer trilhas lá dentro, pedalar, fazer todo tipo de atividade lá. Atividades ao ar livre, atividades dentro da mata, fechada, tudo isso.
Maravilha. Você que está aí nos ouvindo pode deixar sua pergunta por meio dos comentários. Tem até uma pergunta aqui, Lucas. Sim. Qual a importância de saber falar francês quando está em trâmite de imigração para o Canadá? Olha, depende de onde quem está perguntando. Posso falar o nome dela? Sim, Ana Paula Campos. Sim. Então, Ana Paula, depende muito de onde você quer morar. Independente de onde, vamos colocar assim, vamos dizer que você não sabe onde você quer ir. A província de Quebec ainda tem uma demanda um pouco maior, tá? Então, significa que eles estão buscando mais pessoas que queiram trabalhar lá, porque não são todas as pessoas que dominam, por exemplo, a língua francesa em relação à língua inglesa, não é mesmo? Então já há uma demanda maior ali. E independente de onde você for, por exemplo, nós brasileiros, vamos supor que nós falamos inglês e o português, daí estou aprendendo francês. Você chega lá, você não pode falar que você é bilíngue, porque o bilíngue no Canadá é a pessoa que fala o inglês e o francês, tá? E no mercado de trabalho, você tem uma pessoa com as mesmas características competindo por uma vaga. E eu falo somente inglês. Se você fala inglês e o francês, Alfredo pega a minha vaga. Já conta pontos aí na frente de outros concorrentes. Porque assim, o francês ele é importante fora de Quebec? Sim. Porque Quebec ainda tem uma economia bem ativa no Canadá. Ela não é a melhor, não é a mais forte, mas ela tem uma economia bem ativa. Então, no mundo dos business, por exemplo, é essencial que você saiba os dois, pelo menos para conseguir a vaga de trabalho. E quanto mais perto você mora de Quebec, mesmo que não seja na província de Quebec, mais importante ela é. Então, na cidade capital, Ottawa, é fundamental. Bom, vocês estão ouvindo aí que o francês é um diferencial que pode contar pontos no seu processo de imigração para o Canadá. Pensando no processo também, você faz uma prova. E você precisa escolher uma língua principal. Caso você escolha o francês, você tem que ir muito bem na prova do francês, e você ainda fará do inglês, que já não contará tantos pontos, mas contará pontos. E vice-versa. Se você escolheu o inglês como principal, você terá que fazer também o francês, e você sabendo bem o francês, você adquire mais pontos extras, né? Mas para quem escolhe a região de Quebec, tem que obrigatoriamente prestar a primeira língua, o francês? Ou pode ser invertido essa ordem? Francês, que daí é fundamental. Certo. Legal. Você que está chegando aí na live agora, eu estou aqui com o Lucas, que ele é geógrafo e acabou de chegar de uma viagem lá do Canadá. Passou quanto tempo lá dessa vez, Lucas? Desculpa. Tudo bem. 1 ano. 1 ano no Canadá. 1 ano morando em Toronto. Passou muito calor lá, Lucas? Não. Eu tive pouco tempo para passar calor, porque o inverno lá é muito longo, né? Então, sobra pouco tempo para o verão. E na província de Quebec é mais friozinho ainda. Porque ela está um pouquinho mais a norte do que a província de Ontário, por exemplo. Vous aimez le froid? Você gosta de frio? Vous aimez le froid? Na verdade, Lucas, eu, particularmente, eu me incomodo bastante quando está muito frio. Quando o tempo está fresco, aí se torna agradável para mim. Mas, pessoalmente, quando o frio é muito intenso, aí mexe um pouco comigo, né? Eu acredito que eu escolheria um país que tem a temperatura mais amena, mas eu sei que tem pessoas que são amantes do frio e que querem ir exatamente para um país frio. Você gosta de frio? Tu aimes le froid? Oui, j'aime. Porém, você tem que gostar muito e depende muito do seu estilo de vida lá. Mas a neve, a princípio, é encantadora. O frio e os esportes de inverno são muito legais. Então, legal para quem pretende morar no Canadá é exatamente isso. Eles têm as 4 estações definidas. E quando é inverno, tem-se as atividades de inverno relacionadas a esportes, a coisas que se fazem no dia a dia e tudo mais. Então, cada estação é uma rotina diferente. Estou deixando para vocês nos comentários agora algumas palavras como la neige, você sabe o que é la neige? L'hiver, são palavras em francês. Le froid, você sabe o que significa essas palavras, tem tudo a ver com o nosso assunto aqui dessa noite. Legal. Lucas, gostaria de fazer uma brincadeira agora valendo um prêmio de 500 mil reais com você, pode ser? Meu Deus. É hoje. Solta.
Não, tô brincando. Não tenho brincadeira não. Caso você tenha uma sugestão aí de algo que eu possa perguntar para ele ou que ele possa participar com a gente, vocês estão sempre presentes aqui na live. Eu vejo que tem pessoas que sempre voltam, que estão interessadas em língua francesa. Rodrigo, bonsoir. Ângela, bonsoir. Eu gostaria de saber quem está aqui na nossa live pela primeira vez hoje. Aí eu peço para você deixar uma hashtag première fois. Eu vou deixar aqui nos comentários do Face, para você poder escrever também, ao mesmo tempo que você vai aprender duas palavras. Première fois. Première fois. Primeira vez. Se você está aí pela primeira vez, eu quero saber quem é você. Quero saber o teu nome, conhecer um pouco mais de você. Então deixa aí a hashtag Première fois e diga aí nos comentários o que você conhece sobre a província de Quebec, lá no Canadá, que é a província onde se fala francês. Oui. Lucas, a gente não vai ter exatamente uma dinâmica valendo 500 mil reais, mas no final da live a gente vai poder cantar e dançar para as pessoas que estão nos assistindo, não é verdade? Não sei se é verdade, mas o Alfredo pode dar o show dele. Ok, merci. Voilà. Lucas, você visitou alguns lugares lá na região onde se fala francês, no Canadá? Sim, então a gente estava falando, né, sobre a própria cidade de Gatineau, né, que tem um museu da sociedade, que é um museu maravilhoso e conta desde a parte indígena também, que a província de Quebec tem uma influência dos indígenas muito grande até hoje na própria fala. Então houve muito casamento entre quebecois e os indígenas. Olha que legal essa parte, e isso gente. influenciou muito também na forma como eles falam para o francês de lá, no próprio o sotaque, o accent, o voilà. Exatamente. E também por estar no Canadá, houve muita influência do inglês no vocabulário francês. Então tem toda essa mistura de indígena com inglês, e aí se tem também daí o francês quebecois. Esse parque gigantesco que eu acabei de citar. Visitei Montreal. Então se você está em Gatineau e você viaja de trem, por exemplo, ou na rodovia, uma viagem de trem no Canadá é sempre muito agradável, principalmente no inverno, que é uma paisagem muito diferente. Tem muitos trens, é possível se locomover dentro do país. Você consegue atravessar o país de leste a oeste por trem. E de norte a sul? De norte a sul já não consegue. Montreal é uma cidade super moderna. Tem uma ótima universidade lá. Como se chama essa universidade? Tem a Universidade de Montreal. E há uma outra que eu não consigo lembrar agora também o nome, mas ela é muito relevante na província de Quebec. Eu estou mandando para você uma palavra aí nos comentários, é o nome da cidade, que em francês nós pronunciamos Montréal. Montréal. A gente não vai ler a letra T que está no meio da palavra. A pronúncia como seria assim, Monte Real, Lucas? E daí o monte em francês é Mont. Nunca se fala monte, não vai se ler a letra T. E como essa palavra foi composta por duas, aí a letra T não é lida no meio da palavra, é Montréal. Então, em francês, em uma conversa em francês, você vai ouvir esse nome de cidade, Montréal. Montréal, Montréal, Montréal. E que cidade que é essa? Ah, tá, é Montreal. Em português a gente até fala Montreal, né? Montreal. É normal para nós Montreal. Em inglês é muito parecido. Como se fala em inglês, Lucas? Montreal. Ah, ok. Em francês isso vai mudar um pouquinho, porque realmente vai ser Montréal. Montréal. Muito interessante. Tem uma pergunta aqui, aliás, a Ângela pergunta: cheguei agora, qual o tema da aula? A aula de hoje é a respeito do Canadá, porque, para quem não sabe, tem uma região do Canadá onde se fala francês. Gente, não é só na França que se fala francês. Tem muitos outros países onde o francês é a primeira língua, o francês é a língua cultural em outros países, o francês é a língua oficial em outros países. Tem toda essa diferença. E lá no Canadá tem uma região onde o francês é a língua normal, é a língua materna, é a primeira língua. E você que está interessado em processo de imigração, saiba que lá naquela região está se buscando pessoas que queiram morar, que queiram trabalhar, que queiram produzir para o país, e a qualidade de vida é muito interessante naquela região. E, Lucas... Lembrando que são pessoas que chamam de pessoas qualificadas, tá? Então, você que já tem uma experiência de trabalho na sua área de trabalho, você que tem estudos, não só uma graduação, uma especialização, um mestrado, corre lá para ver. Você consegue fazer uma simulação da sua pontuação
no site do CIC, né, que é o site oficial do governo. Se você está interessado no processo de imigração, saiba então que vai se contar os pontos. Isso. Você tem as categorias, você vai recebendo a sua pontuação. Quanto mais pontos você tiver, mais próximo você está do seu processo de imigração. E assim que você atinge ponto X, é como se fosse a nota de corte do vestibular. Uau! Aí você é jogado numa piscina e ali você fica esperando ser chamado para emigrar. E demora muito até ser chamado quando você está nesse lugar, Lucas? Se eu não sei dizer, mas eu sei te dizer que eles fazem esse corte a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias eles vão colocando pessoas nessa piscina. Vai se chamando. Isso. Gente, eu sei que tem profissões que está faltando no Canadá. E para quem não sabe, o Canadá chama pessoas para morar lá por causa da idade da população, idade atual. Então, eles estão recrutando pessoas jovens também. E que tenham, talvez... Principalmente. Quanto mais jovem você for, maior é a sua pontuação. De 20 a 29 anos é a pontuação mais alta. Que legal. No quesito idade. Você já pensou em fazer a sua imigração para o Canadá ou para outro país? Eu quero saber, deixe aí nos comentários, ok? Para quem está chegando agora, estou com o Lucas, ele é geógrafo, ele é também meu aluno de francês e teve essa oportunidade de passar um ano lá no Canadá, trabalhando e estudando, está de volta aqui ao Brasil e mora na mesma cidade que eu. Sejam bem-vindos a essa live. Para quem ainda não participa do meu grupo do WhatsApp, eu vou deixar um link agora num comentário fixado, é só entrar, né, clicar nesse link. Vou deixar agora para você. Tem algumas regras. Muito bem, merci. Tem algumas regras lá no grupo, você vai ver essas regras. São regras bem simples para a gente poder conviver bem. Nosso foco é a língua francesa, lá. E você vai conhecer uma comunidade interessada em francês para compartilhar conhecimento. Deixa eu ver se consigo fixar esse comentário aqui enquanto isso. Se você tiver perguntas para mim ou para o Lucas a respeito do tema de imigração ou francês no Canadá, pode enviar sua pergunta aí nos comentários nesse momento. Oui. Fixei o comentário. Legal. Algumas pessoas escreveram o nome da cidade. Simone escreveu. O Rodrigo escreveu também. Então, quero que você repita o nome da cidade aí onde você está. Montréal. 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 Observe que a letra L no final da palavra tem o som de L. E é normal. Tem várias palavras, Lucas, em francês que terminam com a letra L. E tem esse som de L. Como espanhol, Rafael ou Montréal. A letra L, ela tem essa leitura, até no alfabeto, né, a pronúncia do L é L. E meu nome em francês, quando se dá um sotaque, uma entonação francesa, é Alfredo. Alfredo, Al, por causa da letra L. Legal. Daqui a pouco, então, pelo que eu entendi, o Lucas vai cantar, dançar e representar aqui em francês para nós. Não, mas... Alfredo, qual que é a sua música em francês preferida? Acho que tem uma que você gosta muito, que ela faz referência ao inverno, não tem? De qual você está falando? Porque na verdade eu tenho diversas. Eu gosto de várias músicas. Eu pensei em uma aqui, mas eu vou soltar depois. Mas você trouxe teu violão? Não trouxe. A gente tá no live, desculpa, gente. A gente tava aqui num papo entre nós. Mas é assim, fique à vontade. Eu queria também lembrar e avisar o Lucas que eu tenho uma live aqui, Lucas, todo dia no Facebook, às 8 horas da noite. Mas todo dia, de segunda a sexta ou de segunda a domingo? Todos os dias. Tous les jours. Samedi, dimanche et de lundi à vendredi. Incrível. Oui. Então, às 8 horas no Face e às 8h45 aí no Instagram. Mas a do Instagram a gente adiantou hoje para poder aproveitar a companhia do Lucas aqui para falar sobre o Canadá e o francês no Canadá também. Ok? Voilà, Lucas, é um prazer receber a tua presença aqui na nossa live. É tudo meu, obrigado pelo convite. Legal. E falando sobre os lugares que você visitou, Lucas, tem algum lugar que foi muito interessante que você possa comentar? E tem algum lugar que fica na região onde se fala francês? Há diversos, né? Então, em Montreal você vai ver principalmente as questões arquitetônicas. Uau. Porque Montreal e Quebec são as cidades mais antigas da província de Quebec, né? Muito famoso, então, em Montreal é o Parc Royal. Uau! Que talvez tenha um pouco a ver com o nome, é Mont-Royal. Parc Royal, né? Voilà. Em Quebec, ela é muito histórica, então em Quebec você tem o Quebec antigo, Quebec novo. Então, Quebec antigo você tem toda a parte histórica, as partes das construções, dos fortes, os canhões continuam todos lá.
né? E no inverno eu acho muito bonita a região de Quebec, né? Por exemplo, há uma cachoeira lá que ela literalmente congela. Uau! Ela é super alta. Gente, vocês imaginam o que é isso? Uma cachoeira, ó, que congela durante o inverno? Professor, como é que eu falo cachoeira em francês? Alguém sabe como dizer cachoeira em francês? Pode deixar aí nos comentários. Se não, eu já vou dizer para você e vou escrever também. Alguém sabe como se diz? Quedas d'água, porque em francês fala-se quedas, né, para cachoeiras. Alguém? Lucas, a gente fala chute. Chute. Des chutes são quedas. Por exemplo, quando eles se referem a Foz do Iguaçu, é normal que eles digam les chutes d'Iguaçu em francês. É conhecido esse nome, as cachoeiras do Iguaçu aqui no Paraná, é conhecido em francês como les chutes d'Iguaçu. Les chutes d'Iguaçu. E você gostou de ir lá naquela cachoeira congelada? Achei super sensacional. E deu para mergulhar? Obviamente que não. Mas tanto a cachoeira quanto o rio onde ela desaguava, tudo congelado. Então você via pessoas com cachorro com toda a coragem de andar ali sobre aquelas águas congeladas. O nome dessa cachoeira? Não consigo me lembrar, mas é a principal de Quebec, que deságua no rio Ottawa. É uma única cachoeira ou são várias cachoeiras? Nesse caso é uma só. Bem estreita, porém super alta. Uau, vocês podem imaginar, gente, o que é, o tanto que é o frio a ponto de congelar uma cachoeira. Sim. E visualmente, assim, qual que é a impressão que te dá? É algo que chama a atenção? Sim, é bonito? Magnífico. Magnífico. Você nunca imagina quebrar tudo aquilo, né? Tudo bem branquinho. Em Quebec, neva demais também, né? Então a quantidade de neve recebida pela província de Quebec é enorme. Então a chance disso acontecer é mais que provável. Então sempre acontece. E logo em Quebec, Alfredo, Quebec também é banhado por esse rio, que vai descendo, passa Montreal, passa por Ottawa e deságua no lago. E Quebec ainda acontece, né? Dos dois lados do rio, só que para atravessá-lo você precisa pegar uma balsa. E no inverno é muito interessante, porque como o rio, a superfície do rio também congela, um tantão assim, uns 30 centímetros, é a camada que fica congelada, essa balsa ela vai atravessando o rio, vai quebrando. Uau. E faz um barulho um tanto quanto assustador. Mas é uma aventura e tanto Mas isso. Mas é muito interessante de se ver. Para quem gosta de aventuras, está aí uma oportunidade. Tem essa palavra em inglês que a Detinha deixou aqui para nós? Waterfall. O que ela exatamente. Significa des chutes? Des chutes. Voilà, des chutes. Detinha, então é isso mesmo, tá? Des chutes são as quedas d'água, as cachoeiras em francês. Legal. A Marilene disse que passou um mês lá. Marilene, foi na região onde se fala francês ou na outra região onde se fala inglês? Superba, Danila disse superba, merci beaucoup. Dorilene está presente. Simone, magnifica, merci beaucoup. Detinha, um casal tem que passar por esse processo de imigração ou só o marido basta? Sim. Bom, até onde eu sei fica opcional. Porém, se você for casado ou casada, você precisa declarar que você é casado ou casada. Mas não tem que fazer separado os dois, um por vez. Então, uma vez que você é casado ou casada, na hora de relatar os seus pontos, o seu cônjuge entra automaticamente. Convém que cada um faça um processo e sítio. Convém que você escolha quem tem o maior potencial para acumular mais pontos para ser o principal. Né? Então, aí vocês vão levar em conta a questão da idade. Se há filhos, não vai fazer diferença alguma, obviamente, porque o filho é dos dois, não é mesmo? Sim. A língua. Quem tem ou inglês ou francês mais desenvolvido, mais fluente. Ou, de preferência, quem tem os dois, né, no nível que vocês consigam uma melhor pontuação. Ok? Então, vocês vão sempre pensar nisso. E colocar o mais forte da relação nesse sentido lá. Que experiência de trabalho, tempo de experiência de trabalho e estudos, né? Então, a sua graduação, talvez um mestrado, uma pós, um doutorado, tudo isso vai contar. D'accord. Merci beaucoup. Simone está dizendo, a aula é imperdível hoje, está maravilhosa. Merci beaucoup, Simone. Quero ir para o Canadá. Simone, você quer conhecer o Canadá ou quer finalmente imigrar-se para o Canadá? Deixe aí nos comentários. Professor, estou amando a live de hoje, a Luciana Gomes. Merci, Luciana. É um prazer ter a sua presença aqui junto com a gente. Para quem conhece pessoas que pretendem se migrar para o Canadá,
compartilhe essa live, tem um botão aqui embaixo, é só clicar em compartilhar, mandar o link para ela. Mesmo que a pessoa não possa assistir nesse momento, ela vai assistir depois, não tem problema algum. Você que está assistindo essa live no gravado, está assistindo depois do horário, deixe o seu comentário mesmo assim, porque eu recebo uma notificação do comentário e posso responder, porque o Facebook me permite responder a um comentário. Quando é alguma pergunta, alguma coisa, eu posso esclarecer. Já quem está no Instagram, não consigo responder o comentário por escrito depois, na live do Instagram. Mas todos os dias terá live. E no Instagram você pode comparecer aí que terá a live também para você participar. Eu revejo essa live depois da transmissão, revejo todos os comentários do Face e todos os comentários do Instagram também. Oi? Lucas, você gostaria de falar mais alguma coisa? Não falamos sobre o único prato canadense, que nem é tão canadense assim. Uau, um único prato canadense. Pessoal, do que será que ele está falando, hein? Será que alguém sabe? Esse prato é tipo... ali no Instagram, hein? Você consegue ler? Vamos ver. É verdade que mais para o interior de Quebec há um certo tipo de preconceito com pessoas que falam inglês? Já ouvi um pouco desse boato e não duvido. Por que vai acontecer? Principalmente mais no interior de Quebec, há menos pessoas que falam inglês porque ele é menos relevante para eles, né? Então, grandes cidades como Montreal e Quebec, por exemplo, são cidades turísticas, ou, por exemplo, Gatineau, que faz divisa com Ottawa, então o inglês é super importante, né? Então, você vai encontrar muitas pessoas que moram em Quebec que não sabem falar o inglês. Às vezes nem chega a ser uma questão do preconceito, mas há uma rixazinha entre o Quebec e o restante do Canadá. O Quebec, por muito tempo, tentou ser um país independente do Canadá. É a emancipação que falam? Tentaram se emancipar, mas não aconteceu, porque a economia deles não é muito forte. Então, há quem diga que eles custam caro para o governo, né? E que daí, se eles se emancipam, logo quebrariam. Eles queriam ser, para você entender melhor, um país que, só que pensa no território, é um país contido dentro de outro país. Eles queriam ser um outro país, aquela parte onde se fala francês no Canadá. Tem as pessoas que eu acredito que são bem militantes desse assunto e querem isso até hoje, é um tema atual que sempre vem às mídias, mas até o momento, né, Lucas, não houve essa emancipação, esse processo. Acredito que não vai acontecer também pela dependência econômica da província em relação a todo o restante do país. Mas é isso mesmo, então, e vice-versa acontece, tá? Assim como há muitas pessoas no Quebec, principalmente no interior, como a nossa amiga falou ali, desculpa não ser a nossa amiga, não dá pra ver nome e nem foto, mas assim como foi dito aqui na live a pergunta, há realmente pessoas que às vezes nem muito por preconceito, mas como não falam a língua, também não querem falar a língua, acontece o contrário. Tenho muitos amigos canadenses da província de Ontário, que é logo ali do lado, que não falam francês e não querem saber de falar francês. Se eles fossem aprender uma outra língua, eles aprenderiam um português, um espanhol, algo do tipo. Mas não seria o francês. Então, às vezes, vamos dizer que, não um preconceito, mas há uma rixazinha entre eles. Isso acontece um pouco sim. Mas já em Montreal, em Quebec, são cidades turísticas, cidades de muito business, especialmente Montreal, não há como haver esse preconceito. Então, se você ainda não domina a língua francesa, mas sabe um pouquinho mais do inglês, e você chega lá e usa o inglês, eles vão conseguir te atender. Numa cafeteria, numa loja, ou algo do tipo, ou pedir uma informação na rua. Gente, o inglês dizem que é a primeira língua que se deve aprender, língua estrangeira, porque é a língua mundial, é a língua dos negócios. Mas o francês já pode ser pensado como uma segunda opção ali junto com o espanhol, junto com o italiano, e você está vendo hoje da importância de se falar francês para quem quer imigrar para o Canadá, quem quer morar no Canadá, aí está uma boa oportunidade para trabalho e também para estudos. Concorda, Lucas? Exatamente, com certeza. E finalmente, qual que é o prato que você disse que é o prato principal? Nós perguntamos, acho que ninguém comentou. Deixa eu ver os comentários aqui. O prato canadense? Não, até o momento não. Ninguém. Várias pessoas entraram na live, algumas pessoas entraram, como Jaci. Chegou, Jaci? Bonsoir, ça va bien? Legal, compartilhe. Gente, se você está chegando aí, eu gosto de estar presente com vocês, mas em contrapartida eu preciso que você compartilhe essa live, para que eu possa continuar fazendo esse trabalho aqui das lives, dos vídeos. É muito importante para mim que você compartilhe a live nesse momento, ok?
A Simone diz que aula de geografia perfeita, maravilhosa. Merci beaucoup. Merci, Simone. E finalmente, Lucas, comment s'appelle le plat principal du Canadá? É do Canadá? Poutine. Como? Poutine. Poutine. Mas esse nome está muito estranho, Lucas. Repete o nome aí, um pouco mais alto. Poutine. 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 Vou deixar escrito aqui o nome para você. Soa um pouco estranho, Poutine. Poutine. Uhum. Mas em francês é um nome normal, um nome comum, inclusive. O que é exatamente esse prato, Lucas? Ele foi desenvolvido, criado em uma cidade que eu não me recordo o nome agora, mas ela fica próxima de Montreal. E por isso que dizem que as poutines que em inglês a gente coloca o S e lê, né? Poutine. Ok. Em francês é poutine. Mesmo no plural, no singular e no plural, poutine. Poutine. São as melhores do Canadá. São batatas fritas, tá? Mas por algum motivo não são aquelas batatas fritas crocantes, sabe? São batatas fritas macias, vamos dizer assim. Olha que delícia. E elas são cobertas com molho de carne. Então eles chamam, pelo menos em inglês, de gravy. É um molho de carne. Reza a lenda que quem criou estava cozinhando carne, aproveitou aquele molhinho que fica na panela e despejou em cima da batata frita e adicionaram queijo. Um queijo parecido com aquele queijo que a gente usa aqui de churrasco no espeto, parecido com aquilo. Um queijo um pouquinho mais borrachudo assim. Então o prato principal, vamos dizer assim, a receita principal é essa. Só que hoje em dia há poutine de todas as formas. Pode adicionar de bacon, de muita coisa. Mas esse é o prato canadense. E você gostou do poutine? Sim, muito gostoso. Você provou o poutine? Sim. E cada restaurante que você vai, o poutine tem um gosto diferente, porque o molho que eles usam tem um gosto diferente, e assim por diante. Olha, então aí já está uma curiosidade para você que não conhecia a poutine. Confira o nome, como que é escrito aí nos comentários do Facebook. E quem quiser fazer aqui no Brasil, há uma adaptação. O pessoal vai buscar no Google, vai encontrar diversas receitas que imitam, né? Que não vai ser a mesma coisa, mas são parecidas. A gente podia se reunir para você fazer para nós um dia. Você conseguiria fazer? Acho que sim. Então a gente combina um dia. A gente está numa live, Lucas. Não, desculpa. Gente, para quem tem interesse em estudar francês, para o seu processo de imigração para o Canadá, ou para o que quer que seja, se você precisa estudar francês, eu vou abrir uma turma para o meu curso online. Eu tenho um curso completo que vai desde o nível básico até o intermediário. Dentro de 3 semanas eu vou informar como funciona os detalhes do curso online, das videoaulas, dos nossos encontros com lives exclusivas, das atividades e qual que é o teu investimento para esse curso online. Fique atento às publicações para você poder, então, postular a uma vaga, concorrer a uma vaga do curso online. Tem até algumas alunas que estão presentes aqui na live também. Merci beaucoup pela presença de vocês. Lucas, eu também quero te agradecer pela presença. Merci beaucoup. Eu gostei muito do convite, está sendo muito bom estar aqui compartilhando um pouquinho da experiência, respondendo algumas perguntas. Ok, merci beaucoup. Então a gente se vê amanhã às 8 horas para quem está no Facebook e às 8h45 amanhã para quem está no Instagram. E à bientôt, à demain!